Olá, gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Hoje o dia não tá muito bom comigo, não. Hoje, minha gente, foi o dia da apresentação de Natal de Enzo da escola. E eu, inclusive, ia gravar pra vocês. Só que hoje meu celular, minha gente, tava tão quente, tão quente, tão quente, que eu não consegui gravar só pro WhatsApp. Quando eu abria minha câmera normal, ficava falando que tava super aquecido. Mas assim, minha gente, eu vim deixar só aqui mesmo registrado. Porque, minha gente, eu tô muito triste. Vocês conseguem ver aqui, né? Até pela minha cara. Ah, chegou um alerta aqui de chuva. E pelo jeito vai chover muito mesmo, que já tá trovejando bastante. Hoje foi, minha gente, a apresentação da escola. Eu não lembrava, né? Quem me lembrou foi a mulher da van, que Enzo tá indo pra escola de van agora, porque o pai dele não pode mais sair da empresa para levar ele. E eu fui olhar, né, lá no caderno que eu tinha visto, minha gente, só que eu achava que era outra cesta e não essa cesta agora. Então, eu fui correndo, minha gente, no centro, comprar aqui, ó, tá até aqui, ó, a camisa verde que eles pediram para ir, camisa verde e calça jeans. Então, cheguei mais cedo lá para comprar essa camisa para Enzo, ó. Comprei hoje, vou até colocar aqui para lavar. E levei minha gente a calça jeans. E quando eu cheguei lá, né, ela disse assim, eu não ia nem comprar minha gente camisa para ele, porque ele já tava com a camisa verde. Porém, era um verde claro e elas queriam um verde escuro, né? E para não deixar o meu filho diferente de todo mundo, eu fui correndo comprar a camisa para ele. E o que acontece? A gente, quando chegou lá, eu disse a ela, se eu quero vestir ele. Ela disse, mãe, eu vou vestir ele, porque se você for tentar, se ele ver você, ele não vai querer mais ficar aqui, né? Ele vai começar a chorar querendo ir para casa. Eu disse, tá certo. Então, a todo momento eu achava que ela ia deixar Enzo participar. Olha a chuva. A todo momento, minha gente, eu achava que ela ia deixar Enzo participar, né? Porque Enzo tem um auxiliar só para ele. Enzo gosta de música, ele passou a semana toda cantando música do Natal. Então eu achava que elas iam deixar, né, Enzo participar. E se ele não quisesse participar, minha gente, eu, como mãe e sabendo o filho que eu tenho, eu tinha pegado ele e tinha ficado sentado com ele lá na arquibancada, né? E teve uma hora que ela passou com ele, tava chorando, ela passou com ele ficou me procurando, eu virei o rosto pra ele não me ver, porque eu achei que ele ia participar. Então, eu virei o rosto assim, Sara fez, mãe, é um Enzo. Eu disse, Sara, cala a boca pra ele não ver a gente, porque se ele me visse na arquibancada, ele não ia mais querer se apresentar. Então, minha gente, então começou, né, a apresentação, chamaram as séries, né? Primeira etapa, segunda etapa e tal. E Enzo, minha gente, chamaram a sala dele e nada de Enzo. E eu, minha gente, como eu sou uma pessoa besta, né? Eu acho que sempre, nunca vai acontecer coisas ruins. Eu pensei o quê? Eu disse, não, Enzo não vai vir agora, mas Enzo vai vir depois, né? Depois ele vai vir. Eu acho que ela vai trazer ele só no final, por conta do som, da música. Eu acho que ele não vai querer ficar. Eu pensei assim. E apresentaram a primeira apresentação, a segunda e nada do meu filho. E eu sentada na arquibancada, olhando para um lado, olhando para o outro. Eu digo, meu Deus do céu, será que não vão trazer Enzo? Mas vão trazer pelo menos no final, né? Para pelo menos mostrar que ele também é aluno da escola e tal. Minha gente, não trouxeram. As crianças se apresentou lá e outra tinha, todas as crianças autistas estavam lá, só menos o meu filho que não estava. Inclusive tinha uma lá que o professor, ele ficava só com o olho fechado assim, e o professor estava segurando a mãozinha dele e fazendo assim. Aí tem uma hora que tinha que sentar, ele pressionou assim o ombro dele para ele sentar e ele sentou, tudo de olho fechado. E depois o professor levantou ele, deu uma garrafinha para ele ficar batucando, e ele ficou batucando lá do jeito dele, mas ele ficou. E nada de Enzo, Enzo foi o único excluído da história. E eu tava escutando o choro e eu achando que era Enzo. Mas ao mesmo tempo eu fiquei com vergonha de me levantar e com medo de ir lá pegar ele e ele começar a fazer o escândalo dele querendo ir para casa. Só que quando eu olhei pro lado, não era Enzo. Era um irmão de uma das crianças lá, que também era autista, que eu acho que ele também era autista, que ele já era grande já. E a avó dele estava segurando ele assim pela cintura e ele chorando bastante, bastante mesmo. Que eu acho que ele não estava querendo ficar por conta da quantidade de gente. E a avó dele ficou com ele lá no portão. Aí, minha gente, eu pensando que era Enzo e nada de Enzo. Enzo tava, minha gente, dentro da sala de aula com a outra professora. Que excluíram ele, não deixaram ele participar. De jeito nenhum. E ele comprei a camisa para ele vestiu a camisa, vestiu a calça e não participou. Minha gente, eu a todo momento achando
que elas iam fazer alguma coisa e ia trazer ele. E elas não trouxeram. Quando por daqui a pouco ela disse, terminou a apresentação, tudinho, pode pegar os filhos de vocês lá na sala de aula. Eu fui na sala de aula. Quando cheguei lá, tava Enzo na sala de aula com a professora. Eu fiquei tão sem reação, mas eu tava me segurando pra não chorar, porque eu vi o professor lá, sabe, cuidando da outra criança, mexendo com os bracinhos dele assim, e não fizeram a mesma coisa com meu filho, minha gente, porque nem sequer levaram ele, sabe? Porque se tivesse levado ele pra lá, misericórdia, Senhor. Se tivesse levado ele, minha gente, pra lá, eu acho que ele ia ficar por conta que era música. Mas talvez também ele não quisesse ficar. E se ele não quisesse ficar, ela saía com ele, fazia um sinal pra mim, eu saía da arquibancada e ia pegar o meu filho, mas pelo menos tentava. Mas nem isso fizeram, minha gente. Quando começou a apresentação, colocaram ele na sala de aula. E eu só vim perceber isso depois, quando eu olhei pro lado e vi que ia, olhei assim, né? Pro lado assim e vi que uma criança tava chorando lá embaixo. E não era Enzo, era outra criança, entendeu? Mas eu fiquei muito triste com isso. Eu chorei tanto, 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 tanto. Mas eu não vou deixar ela também denunciar, sabe? Porque eles excluíram assim na casa. Sim, eu não tô falando. Eu sou muito, eu não sei nada disso. Porque ele foi o único excluído da história, né? Tinha vários autistas lá participando. E eu fiquei tão nervosa assim, gente, que eu não consegui filmar direito. Eu nem filmei, na verdade, só uns pedacinhos. Depois eu vou colocar aqui pra vocês os takezinhos de tudo que aconteceu quando eu saí de casa até a hora lá da apresentação. Vou deixar aqui pra vocês verem. E, minha gente, é muito triste. A gente, mãe atípica, a gente passa por muita coisa. A gente acha que essas coisas nunca vão acontecer com a gente. E quando acontece com a gente não tem reação, né? A gente fala assim, ah, se fosse comigo, eu fazia e acontecia. Mas a gente não faz, né? A gente... É uma dor, sabe? Uma coisa que dá na gente assim que a gente não consegue ter reação. E mês passado, né, teve o cara que chamou Enzo de doido. E isso me doeu muito, né? Sorte que um taxista viu e acabou dizendo coisa com ele, porque eu não tive também reação no momento. E agora, minha gente, essa exclusão da escola, mandei uma mensagem para a escola explicando tudo o que não tinha gostado, que eles nem tentaram levar o meu filho para a apresentação, que eu estava lá e eu vi, eles não levaram, e eu fiquei na arquibancada esperando meu filho e tal. Eles disseram que em nenhum momento excluíram meu filho. A gente não excluiu. Misericórdia! A gente... Minha gente do céu, tava um sol de rachar. Tava um sol de rachar, minha gente. Vê só, e agora do nada a chuva. Elas falaram, minha gente, que em nenhum momento excluíram ele, que ele não quis participar, só que eu tava lá, minha gente. Meu Deus! Minha gente, começou o vendaval. Olha a hora que eu vim tentar gravar. Então, assim, minha gente, elas em nenhum momento levaram, entendeu? Levaram ele, eu estava lá, eu vi. E elas ainda ficam negando, minha gente, dizendo que não excluiu meu filho. Só que foi nítido, tava todas as crianças autistas lá, porque o meu filho não estava, entendeu? Porque o meu filho não estava lá. E elas nem tentaram, pegaram ele e levaram ele pra sala de aula e pronto, sabe? Então, assim, minha gente, eu fiquei muito triste, né? Muito triste mesmo, minha gente. Olha, aconteceu várias e várias coisas. Desde o mês passado, quando o cara chamou Enzo de doido, que eu fiquei muito mal com isso. E quando foi agora, minha gente, dia 5 de dezembro, um amigo nosso, né? A própria vida. E assim, foi um amigo da gente que, se vocês verem, tem vídeo meu, não tem ele, mas tem eu falando que ia cozinhar para ele, que ia cozinhar pro meu marido, que ele veio lá para Arujá, ele ficou comendo na minha casa. Depois ele veio pra cá ainda dei panela a ele, emprestei minha geladeira,
Quando foi depois, eles foram embora para outra cidade, a cidade de Pederneiras, foram embora para lá. E depois, minha gente, ele acabou tirando a própria vida, né? Ele era muito amigo do meu marido e amigo meu também, assim, modo de falar, né? Porque eu conhecia ele, a gente se falava. Quando ele veio, ele ficou comendo lá em casa uns dias, até conseguir comprar, né, fogão, essas coisas assim. E ele acabou fazendo isso com a própria vida, minha gente. E isso, tipo, acabou comigo, acabou com o Júnior também, né, que é o meu marido. E quando é agora, minha gente, vê uma situação dessa, misericórdia, é um raio. Misericórdia. E agora, minha gente, acontece uma situação dessa, entendeu? Uma situação dessa que eu fico muito triste. Denunciei, minha gente, denunciei no Ministério Público, denunciei na Prefeitura, denunciei na Ouvidoria, denunciei no Conselho Tutelar e denunciei na Secretaria da Educação. Denunciei mesmo, não vou deixar passar em branco, minha gente, porque isso é muito triste, né? O meu filho é um ser humano, por mais que ele seja autista, então eu denunciei sim. E é isso que eu tô pra falar pra vocês, mas eu tô muito triste com essa situação que aconteceu, sobre nosso amigo, sobre a situação de Enzo, né, quando o homem chamou ele disso, quando é agora essa apresentação da escola. Ai, minha gente, esse final de ano tá sendo terrível, sabe? Tá sendo terrível. Já veio também triste, né, ao raio de novo. Desde que minha avó faleceu, né, então assim, com 2 meses que minha avó faleceu, esse amigo da gente faz isso com a própria vida. Acontece essa situação com o Enzo e agora essa situação de novo com o Enzo. Então, assim, não tá sendo nada fácil. Não tô um pingo animada pra esse Natal pensando novo. Não comprei nada ainda. E nem tô afim de sair pra canto nenhum. E é isso, minha gente. Só tá descarregando. Olha o relâmpago. Misericórdia, minha gente. Eu vou subir pra casa. E é isso, minha gente. Não vou dizer, espero muito que vocês. Eu deixar essa roupa aqui. Eu ia lavar, não vou mais. Eu ia dizer pra vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, esqueça de curtir e comentar, minha gente. Mas isso não é vídeo bom, né? Mas se vocês quiserem deixar um comentário, um conselho pra mim, eu fico agradecida. Acho porque o portão tá aberto. Eu fico, minha gente, muito, muito, muito agradecida. Sabe? E é isso. Minha gente, e não é que eu esqueci. Os caprichos que ainda tá ligado. E não acredito que eu esqueci que hoje é a apresentação de Natal da escola. Acredito que Enzo não vai querer participar, né? Quando ele me ver. Mas eu esqueci. E agora de 11 horas. Aí pediu pra ir de camisa verde escuro e calça jeans. Eu mandei, por incrível que pareça, a Enzo de camisa verde. Só que não é verde escuro porque ele não tem. E eu também não vou comprar. E... como é que se diz? E de calça jeans. Aí a calça eu tô levando pra arrumar. Aí eu chamei um táxi e pronto. Mas eu não lembrei, minha gente. Tem que esperar aqui, Sara. Tá vindo ainda. Ai, minha gente, eu não me atentei, rapaz. A primeira apresentação do meu filho na escola e eu esqueci. Mas eu tô indo agora. Minha gente, não resisti. Comprei uma camisa pra Enzo. Não é a cor que eu queria, porém é a que tinha. Aí eu vou levar assim mesmo. Tô levando assim mesmo. E tava baratinha, R$30. Ela disse que tá uma demanda muito grande de gente procurando. E eu queria uma polozinha, né? Mas não tinha. Aí vai ter que ser essa mesmo. Não vou deixar meu filho ficar feio na escola, não. Aí vou entrar agora, pra entrar, pra arrumar ele. E ela disse que não tinha, eu já ia saindo. Quando eu tava ali no meio do caminho, ela gritou: ei, moça, eu achei um aqui. Aí, ai, que bom. Aí pronto. Chegando aqui na escola. Né, Sara? Meu Enzo tá por ali, ó. Ensaiando. Olha a auxiliar dele ali, de blusa rosa. Segunda etapa A, professora Alessandra e estagiário Jonathan. Tá ali vindo mais, olha. Pode.
Bate o sino pequenino, sino de Belém. Já nasceu Deus menino para o nosso bem. Mas na terra pede o sino, alegra cantar. Abençoe Deus menino este nosso lar. Hoje é noite bela, tudo em ela. Vamos outra festa, felizes a rezar. Soar o hino no pequenino, vai o Deus menino nos abençoar. Desce o sino pequenino.